Seja bem-vindo, empreendedor, seja bem-vindo, empreendedora. Professor Lauton Benatti falando e ajudo você a montar sua startup a partir do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. E hoje eu quero falar sobre uma série de conteúdos que nós vamos trabalhar, é a série Métricas para Startups, em que nós vamos trabalhar com diversas métricas que são relevantes e importantes para a sua startup, para que te ajudem a medir seu negócio e desenvolver. O grande problema das startups hoje é que, de uma forma geral, elas começam, obviamente, pequenas e não têm uma atuação profissional, eventualmente, talvez por experiência do empreendedor, talvez pelo foco, às vezes, tecnicista, né, dos empreendedores de startup, que acabam deixando de lado algumas métricas que são importantes para acompanhar a evolução do negócio. Todo negócio merece, precisa de o acompanhamento, precisa de apoio e precisa de mensuração, né, de uma forma geral, para que você consiga entender de fato se ele está funcionando, se ele está seguindo conforme planejado. As métricas, então, elas vêm justamente, elas contribuem justamente para esse processo, para que você consiga realmente desenvolver o seu negócio e medir, literalmente, né, acompanhar o negócio e medir para ver se as coisas estão saindo conforme planejado. Então esse é um conjunto de conteúdos que serão trabalhados, serão 3 aulas, sendo que as aulas vão abordar diferentes tipos de negócio. As métricas são as mesmas, essa é a verdade, não existem métricas separadas, né? Uma ou outra questão só que tem mais ênfase, mas a abordagem das métricas sendo as mesmas, mas elas serão tratadas de uma forma diferente. Bora lá para a gente acompanhar então o conteúdo, já direto ao assunto, papo de empreendedor, papo reto, né? Vai direto ao assunto. Eu já peço e já aproveito para que você inscreva-se no nosso canal, acompanhe o conteúdo, mas vamos lá, vamos acompanhar aqui junto já no computador aqui para a gente, né? Então hoje a gente vai ter essa série Métricas para Sucesso, são 3 eventos, 3 conteúdos. O primeiro voltado para negócios B2B, o segundo voltado para negócios B2C, né? Então é business to business, então é negócio a negócios, B2C, business to consumer, né? Então voltados para questões varejistas, e o terceiro são para os modelos B2B, B2C, não, então é como se fossem negócios voltados para negócios com clientes, pessoa física, usuários finais, e o B2Gov também, que é voltado para negociação junto ao poder público, ok? E aqui este primeiro conteúdo nosso, a gente aborda então o B2B. Então eu já peço para que você acompanhe isso aí. Se a sua startup é modelo B2B, fique atento a essa questão para que eu possa depois te orientar e trabalhar da melhor forma possível para você conseguir mensurar aí as suas atividades e tudo mais, ok? Aqui vem um ponto importante também que eu já quero logo de cara já acompanhar para todos, tá certo? Um grande erro das empresas é perder tempo fazendo muita avaliação. Ok? Então, da mesma forma que eu estou falando para você, trabalhe com as métricas, você tem que ter um equilíbrio na quantidade de esforço que você vai despender para ficar mensurando as coisas. Eu vejo startups que tentam colocar muito de indicador, não vou nem falar só startups, né? Porque eu também tenho atuação como consultoria, com outras empresas convencionais, tentam colocar muitos indicadores e aí acaba perdendo muito tempo em processos avaliativos. Tem inclusive até um pressuposto que diz o seguinte, né? Os processos de mensuração, os processos avaliativos, quando muito complexos, o resultado final deles não justifica o esforço que foi feito. É por isso que determinadas ações de acompanhamento elas podem ser mais prejudiciais do que benéficas. É só você imaginar o seguinte, você como empreendedor de startup, seu foco principal qual que deve ser? Vendas e planejamento, é isso que você tem que se concentrar. Você tem que se concentrar em vendas, essa é a grande questão. Então, uma vez que você se concentra em vendas, os resultados vão aparecer. Se você se concentra só em ficar mensurando coisas, você não está produzindo nada, você só está mensurando e as vendas vão caindo. Então, calma. Eu vou passar métricas para vocês, você não precisa utilizar todas, faz aquilo que faz mais sentido para o seu negócio. Algumas são clássicas e vão precisar de qualquer forma, mas você tem que se dedicar no negócio. Depois que o seu negócio já estiver mais estruturado, aí sim você vai ter mais gente, mais recurso, mais sistemas
até para automatizar ou pelo menos semi-automatizar os controles. E principalmente, não só os controles, não adianta você ter relatórios que não são utilizados, né? Então, além dos controles, depois a tratativa pós-observação. Também, não utilize esses resultados somente ao final do processo, que também não vale nada. Você vai falar assim, bom, então passou tudo isso e nós descobrimos que quebramos. Legal. Também não ajuda em nada, né, nesse sentido, tá? Então, a gente vai enxergar, né, se você tem aí um desenvolvimento que é relevante, né, e se vale a pena, né, você desenvolver o seu negócio neste sentido, tá certo? Então, dito todas essas questões todas aqui, a gente precisa ter, né, esse cuidado, né, e principalmente as coisas, né, de todos os acompanhamentos que são feitos para que a gente possa, de fato, né, observar mesmo, né, toda a sua startup, fazer o acompanhamento, ok? Então, dito isso, vamos lá, vamos concentrar o que interessa. Vamos voltar lá para a tela do computador para a gente poder então acompanhar aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, o que são essas métricas, antes de mais nada, né? Então a gente vai enxergar as métricas. E o que são métricas, né? Essa é a ideia, né? Para que servem essas métricas aqui? Para que a gente faz esse tipo de coisa? Então eu enxergo o seguinte, né? As métricas significam uma mensuração, obviamente. Então você vai ter indicadores que serão acompanhados, então você vai definir indicadores que serão acompanhados do seu negócio, para o seu negócio. Indicador ele aponta, indicador ele indica, obviamente, né? Então você vai ter um conjunto de indicadores que vão ser trabalhados para você poder mensurar, e aqui é importante, tá? Dá uma olhada aqui, né, nessa questão. O indicador, ele é isento, é independente. Você não vai só pegar indicador que é bom. Você vai pegar indicador que você está bem. Não, indicador é indicador, ele é democrático, né? Vamos colocar assim, né? Você não vai pegar só indicadores que você está bem na fita. Você tem que utilizar indicadores que são relevantes para o seu negócio. Então, o indicador, ele é democrático, ele vai apenas apontar se você está num nível tal. É mais ou menos assim. Quantos quilos você está pesando? Seria mais ou menos isso. Qual é a sua altura? Okay? Quanto você está faturando? Então, faturamento. Essa é a ideia. Ele está indicando, estou faturando tanto. Eu tenho tantos clientes. Essa é a ideia. O que a gente precisa entender é que o indicador ele só vai fazer sentido se eu colocar sempre junto com os referenciais. Então, métricas precisam sempre ser a combinação de indicadores e referenciais. Por quê? Porque o indicador ele apenas aponta um número. Ele vai falar assim, 27. Você vai falar, e 27 é bom ou é ruim? Né? 2.536. Tá, 2.536. É bom, é ruim, é mediano, tá baixo. Entendeu essa questão? Então, é por isso que você precisa ter um referencial comparativo. Quantos indicadores nós podemos ter? Quantos você conseguir controlar em termos gerenciais? Por isso, volto a dizer o recado inicial. Não adianta você entuchar de indicadores no seu negócio se você não tem condições de acompanhar todos esses indicadores, tá certo? Então, vai com cautela aí, acompanha aí com cautela essas questões justamente para você poder ter aí uma base que seja relevante, né, para fazer o acompanhamento, ok? Bom, nesse sentido, então você tem o indicador, você tem o referencial. O referencial, então, vai ser aquilo que vai mostrar se o número que foi dado no indicador é bom ou ruim. Tem uma técnica para fazer referenciais. Você tem 5 grandes referenciais básicos, ok? 5 grandes referenciais básicos. Você vai ter o referencial de dados históricos, né? Então, o seu referencial interno, então é você comparando com você mesmo. Você vai ter o referencial média do mercado, né? E aí a média do mercado é o mediano. Só cuidado, média do mercado, na minha concepção, eu professor Lauto, eu tenho horror a isso. Porque média significa mediano. Mediano é ruim, tá? Só para você entender. Mediano é mediano, não adianta, certo? Então você tem que sempre trabalhar com, né, acima da média do mercado. Você pode ter um indicador, também um referencial da concorrência. Você pode estabelecer um concorrente no intervalo de tempo que você está brigando, tudo mais, você utiliza ele como base. Às vezes você está correndo atrás de alguma coisa, tudo mais, você está alavancando o negócio, então essas questões todas. Ou se você é líder, se você está na frente, você vai quantas vezes você está na frente da pessoa. Por exemplo, a Amazon utiliza como referência, né, que ela é mais do que, se eu não me engano, é o dobro do segundo colocado, alguma coisa assim, né? E você tem o indicador
chamado indicador absoluto, que é o 0% ou 100%, né? Então o referencial, que é o referencial absoluto, é o 0 ou é o 100%. Eu, por exemplo, já prestei consultoria, já em avaliação de projetos, por exemplo, para concessionárias, mineradoras, que tem o referencial lá, por exemplo, mortes de funcionários, tá? Só para você entender. E qual que é o referencial? O referencial tem que ser 0, né? Você não pode, vou considerar que é tolerável tantas mortes. Não, 0, sim. 0 ou 100%. Ou o referencial jurídico também, em que você tem lá, por exemplo, um mínimo que deve ser alcançado, que a legislação ela estabelece que tem que ser o mínimo. Por exemplo, as normas ABNT estabelecem essa questão. Você tem controle da água, controle da quantidade de vezes que você fica sem energia elétrica. Então, você tem alguns referenciais que são jurídicos, tá? Só vou recapitular. Então, primeiro, dados históricos, então é você comparando com você mesmo. Então, são os referenciais. Você vai falar, eu melhorei ou piorei ao longo dos dados históricos. Média do mercado, concorrência, referenciais absolutos, 0 a 100%, ou os referenciais, não, últimos referenciais jurídicos, que são estabelecidos por lei. Ó. Você tem que alcançar tal percentual para dizer se você está dentro ou não do aspecto esperado, ok? Então, esses são os referenciais. Então, tá ali. Você tem lá os indicadores, você tem os referenciais comparativos. Então, o indicador ele é composto, né? O indicador ele só aponta, é o número lá, né? Então, ele é composto pelo índice que você vai mensurar, pelo referencial comparativo, e obviamente que depois você vai ter que tomar decisão com isso. Aí você tem que tomar a decisão, e a decisão está associada à questão das metas, né? Então, objetivos, valores, prazos, né? Então, nesse sentido. Até porque também temos que enxergar que indicadores e referenciais comparativos tem sempre um intervalo de tempo. A gente tem que considerar a variável tempo também nesse sentido. Por exemplo, você quer alcançar a lucratividade de 30%. Tá? Quando? Você quer alcançar um volume de negócios de 5 milhões tá? por mês. Mas tá. Quanto tempo eu vou demorar para chegar nesse ponto? Senão depois você começa a gerar frustrações ou expectativas que não fazem sentido para o seu negócio. Acabei de montar minha startup, já quero faturar 50 milhões. Você vai se frustrar, né? Mas do que você está falando? Você está fazendo uma coisa absolutamente disruptiva? O que é que está acontecendo? Né? Não, eu estou fazendo um marketplace. Eu falo, ótimo, marketplace tem um grande espaço, tem uns grandes marketplaces. Veio de Amazon, veio de AliExpress, né? Mercado Livre. São gigantescos, são empresas gigantes. Americanas.com até que passou por todos os problemas, continua muito grande. Só para vocês terem uma ideia. Né? Então você tem aí grandes empresas também, só que assim, qual é o intervalo de tempo? Você está dando quanto tempo para chegar naquela meta esperada, ok? Então vai controlando com calma aí essas questões conforme os espaços que você tem para você poder fazer o direcionamento, tá certo? Legal, bacana, show de bola. Então agora a gente vai dar sequência, né, então, nessas questões aí, para poder trabalhar melhor então com como é que a gente vai explorar melhor então os indicadores voltados para negócios business to business agora, que esse é o nosso foco, tá? Muito bem, então aqui a gente tem lá as métricas para os negócios business to business e eu já também reforço de novo que essas métricas elas não necessariamente são diferentes dos negócios B2C, B2Gov, também não trata dessa maneira. De novo, eu reforço. Os indicadores podem ser os mesmos, ok? Você vai ter CAC, LTV em qualquer negócio que você tiver. A tratativa que a gente vai ter que ter aqui é diferenciada, ok? Para business to business. Então vamos lá, o que é business to business? É um negócio voltado para atender outros negócios. É uma startup que atende empresas. Quem que é o cliente final da startup? São empresas, não é pessoa física. Pode ser outras startups, inclusive. Pode ser negócios, pequeno porte, grande porte, multinacionais, clínica, hospital, varejista, não importa. Não importa. Você pode, inclusive, ser um negócio B2B para mercados varejistas. Ou seja, você não está atendendo a pessoa física, está atendendo, por exemplo, supermercados. Normal, não tem problema nenhum. Então, os indicadores, as métricas para os negócios business to business, os indicadores vão ser os mesmos de qualquer um deles, e vocês vão ver na série, depois tem mais 2 vídeos que nós vamos trabalhar, que a gente vai abordar então o B2C, depois o B2, B2C e o B2Gov. Né? Então, você vai ver que os indicadores são os mesmos. A gente vai trabalhar com abordagens diferentes, ok? Como é que a gente aplica esses indicadores dentro do seu negócio
aqui nesse caso, aqui desse vídeo, B2B. Bate aí o olho então aqui na tela. Então a gente tem o que a gente chama aí de indicadores. Só para facilitar pedagogicamente aqui eu estou separando. Tá? Então tem indicadores de vendas e indicadores financeiros de resultados. Isso é mais para te ajudar a pensar, porque senão eu fico jogando aí uma sopa de letrinhas, um monte de indicadores, aí você se perde. Volto a reforçar, você não é obrigado a utilizar todos eles. Alguns serão relevantes, mais ou menos relevantes, outros nem tanto, mas para o seu negócio pode fazer sentido, tá? Então o que a gente fala de indicadores de vendas? Eles estão diretamente associados ao seu contato com o cliente, ao fechamento do cliente, à ideia do relacionamento com o cliente, ok? Os indicadores financeiros de resultado, eles estão associados à questão financeira do negócio, tá? Professor Lauto, existem outros indicadores? Lógico que existem outros indicadores. Não, a gente vai falar de indicadores operacionais, a gente vai falar de indicadores de recursos humanos, indicadores mercadológicos, mas não cabe a gente discutir agora neste material. Aqui é talvez relevante você direcionar os negócios B2B, então, indicadores de vendas e de financeiros. Porque se a gente entrar, por exemplo, nos indicadores de recursos humanos, tem uma tratativa para isso também. Você tem, por exemplo, perfil do vendedor business to business, é um perfil do vendedor varejista, né, B2C é outro. Mas aqui, para a gente não poder esticar muito, para você se concentrar e focar, eu contribuo para vocês direcionando os indicadores de vendas e financeiros e resultados, que já está mais do que o suficiente para você começar a controlar a sua startup corretamente, tá certo? Então, Everton Alves, agradeço aí pelo acompanhamento aí, sempre bom aí ter a galera aí, que os empreendedores aí acompanhando aí, show de bola, continue acompanhando aí, aproveita esse conteúdo para você. E também aproveitar, também agradeço, né, aqui pelo tá, Adriana.cg aqui, né, e Luiz.souza, isso, Luiz-Souza, ok? Muito bom aí os colegas que estão acompanhando. Vamos lá, indicadores de vendas. Então, eu vou ter lá o CAC, por exemplo, custo de aquisição do cliente. Isso é básico para qualquer empresa, tudo mais. É quanto que você gasta para conseguir um cliente. Ok? Vamos focar agora. Esquece modelos varejistas, esquece outras questões. A gente se concentra em B2B. B2B, B2B, business to business. O volume de negócios tende a ser maior. O volume de fechamento, né, o valor dos negócios transacionados tende a ser maior. Nos mercados varejistas, a gente vai ter transações de R$5, de R$10, de $100, vamos colocar assim, né, só para você entender, tá? Nos negócios business to business, é normal você ter transações, pode ter transações menores também, não estou dizendo que não, você pode vender, por exemplo, para pequenos comércios e ter transações de R$200, R$300, R$500, não estou dizendo isso, mas de uma forma geral tende ser volumes maiores. Então, é normal nos negócios business to business você ter aí faturas de 20 mil, né, de 5 mil, de 50 mil, de 300 mil, de 5 milhões de reais. Ou seja, são negócios maiores. Então, a primeira premissa que a gente tem que enxergar é que nos negócios business to business, o volume financeiro tende a ser maior. Tende a ser maior da questão transacional. Pode não ser maior no valor total, mas por transação sim, seguramente. Né? Se você compara curvas de médias de negociação B2B com B2C, nitidamente B2B está muito mais acima. Por quê? Porque a empresa ela compra volumes maiores do que uma pessoa física. Simples assim. O outro ponto, que também caracteriza muito o negócio B2B, prazo de fechamento tende a ser maior. Quando eu falo tende, estatisticamente falando, negócios business to business, a gente fecha, por exemplo, né? Eu fecho lá uma fatura de R$150 mil, de 4 milhões e meio de reais, mas eu também demoro 6 meses, 8 meses, né? 10 meses, 1 ano para fechar o negócio. No negócio varejista, às vezes o cliente passou querendo, me dá uma coxinha, eu vou lá, passei no bar, caraca, eu tô com fome, dá uma coxinha, quanto é a coxinha? R$5, toma aqui, morreu o assunto. Né? Então, transação menor, compra mais rápido, por impulso, aquela coisa, você tem que ter a disponibilidade do produto, aquela coisa toda, que no business to business não precisa se preocupar com isso. Você vai se preocupar com outras coisas. A pessoa não vai falar assim, legal, olha, eu vou botar um SaaS aqui na minha empresa, quanto custa? R$300 mil, legal, me dá 2. Não existe isso, obviamente que não existe.
Então, no negócio business to business, as duas características que realmente marcam mesmo é volumes transacionados são maiores, quanto não sei, pode ser 100 mil, pode ser 10 milhões, não importa, e o prazo de fechamento, ou seja, o ciclo de fechamento é maior, mais né, expansivo, né, expandido, né? Você não fecha em 2 dias, em 3 dias, né? Não é convencional isso. Demora meses para fazer isso. Então, nesse caso também acontece outro fenômeno. No business to business, o que vai acontecer é que você vai ter vários contatos. Você tem que fazer vários contatos, várias intermediações, várias intervenções com o cliente. Isso significa que para você fechar um negócio, business to business, você não vai fazer um contato só. Lembrando que todo esse contato pode ser um e-mail, pode ser uma visita, pode ser uma conversa no Zoom, pode ser uma ligação, pode ser o envio de um material. Ou seja, no business to business você precisa fazer várias intervenções. Sendo que cada intervenção é um momento que você tem contato com o cliente. De novo, reforço. Pode ser uma mensagem, uma troca de mensagem no WhatsApp, uma ligação, uma visita, um Zoom, outra visita, faz uma conference call, enfim, são os contatos. Não vai ser em 2, 3 contatos, usualmente, que acontece. Né? Então já se prepare. Aqui a gente está falando de você fazer 25, 30, 40, 50 contatos. Ok? 25, 30, 40, 50 contatos. Prepare-se emocionalmente e operacionalmente para isso. Ao invés de você se preparar para, numa exceção, fez lá 2 contatinhos, mandou e-mail para o cliente, fez uma ligação e recebeu o pedido. Não funciona desta forma. Se acontecer isso para você, parabéns, excelente, fique feliz, aproveitou. Não trate isso como referência. Trate isso como exceção. Nos negócios business to business, você vai manter contato, vai demorar 3 meses, 4 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses. Então você precisa já observar dentro do método da média do seu negócio, do seu setor, qual é o prazo que você vai fazer isso. Professor Lautor, onde é que eu pego isso? Vai estudar no mercado. Procure do seu mercado quais são o prazo de fechamento. Porque aí você já tem uma referência mercadológica, ou seja, você vai buscar na média do mercado essa questão. Bom, você já entendeu então que os volumes de negócio são maiores, isso você provavelmente já sabia já, e o prazo é mais dilatado, né, de negociação. Então vamos lá, indicadores de vendas. CAC, custo de aquisição do cliente. Obviamente que é maior, com certeza é maior. Okay? Você pode custar 10 mil reais para conseguir um cliente. Mas 10 mil reais para conseguir um cliente? É sim, 10 mil reais para conseguir um cliente que depois, quando assinar um contrato, fez um contrato de 4 milhões com você. Ok? Então pode acontecer. Inclusive, é até normal que isso aconteça. Por exemplo, você vai fazer uma visita para ele. Parabéns. Passagem aérea, né? Fez passagem aérea, hotel, hospedagem, transporte, logística. Você vai fazer 3 visitas dessas, levar mais 4 pessoas com você, não sei o que, já foi 40 mil reais. Mas foi fácil isso, ok? Você conseguiu gastar 40 mil reais, nem fechou nada ainda, tá? Você está namorando o cliente lá. Então a gente tem que enxergar de fato esse custo maior. Então o custo de aquisição do cliente no business to business é mais alto. O que a gente precisa enxergar é o seguinte, né? Você pode fazer 2 referenciais comparativos. Um, que são dos dados históricos que você tem. Perdão, e a startup ela vai ao longo do tempo construindo essa base, porque a gente presume que a startup logo de cara não tenha todas essas informações, você não tem tudo isso à disposição. Você está construindo, você está fazendo os primeiros contatos. Então compara com a média do mercado, tenta buscar benchmarks de mercado, tudo mais, e depois vai comparando com a sua curva. Esse resultado, você consegue ter 2 referenciais comparativos, um que pode ser dos dados históricos, outro com a média do mercado. A média do mercado você vai acompanhando a média, e dados históricos você vai acompanhando também, né, como é que funcionam as suas curvas. Óbvio, qual que é o papel do gestor? É sempre diminuir esse custo, sempre. Então, quanto menor o CAC, custo de aquisição do cliente, menor. Mas lembre-se que você pode gastar alguns milhares de reais com um cliente, tá? Então, a gente tem que entender que isso vai acontecer. Para business to business. Qual que é a variável que tem? A variável vai ser justamente a variável do tamanho final do cheque do cliente. LTV, Lifetime Value, é quanto que esse cliente ele rende para você ao longo da vida.
Existe uma característica bem interessante em business to business. Os negócios tendem a ser recorrentes. O que significa negócios recorrentes? O business to business ele compra mais vezes. Por exemplo, você faz uma compra do supermercado com pessoa física, você vai lá comprar porque tem a necessidade, mas de repente você foi viajar tudo mais, morreu o assunto. Ou você vai comprar uma... eu não estou falando uma latinha de ervilha, um potinho de maionese ou 1 quilo de carne. Não é isso. Isso a gente compra recorrente. Né? Agora, você vai comprar, por exemplo, um guarda-chuva. Né? Você compra outro guarda-chuva quando precisar. Então não existe uma recorrência. Né? As compras pessoa física, nem todas são recorrentes. Nas compras pessoa jurídica, né? Então os negócios B2B tendem a ser, não pode acontecer uma compra só. Né? Eu vou comprar uma instalação de uma empresa, você não compra 10 instalações. Tomara que compre, porque aí você vai ter 10 unidades. De uma forma geral, uma só. Né? Nesse sentido. Mas o business to business, né? Então o B2B ele tende a ter mais recorrência. Então significa que você vai planejando compras, você vai planejando atuações aí ao longo do tempo. Ou seja, o cara que compra guarda-chuva vai comprar várias vezes. O cara que compra SaaS com você, ele vai comprar isso sistematicamente. Ou ele tem lá você fez um módulo API instalado lá na solução aí do seu cliente aí B2B, ele vai pagar mensal, semanal por utilização. Tá? Então você vai ter um LTV também mais dilatado dos negócios business to business. Okay? Então o LTV ele tende a ser maior. LTV é mais ou menos assim, tá? Quanto que você consegue ganhar de um cliente só ao longo da vida. Quanto mais tempo esse cliente comprar de você, melhor. Você consegue calcular aí da seguinte forma: você tem o total de dinheiro que foi gasto ao longo da vida. E lembrando que a vida pode ser, por exemplo, uma vida útil. Digamos que os clientes ficam, na média, comprando de você por 5 anos. Eles compram mensal R$1.000 por mês. Ou seja, 5 anos, R$1.000 por mês, R$12.000 por ano, R$60.000 na vida. Você tem 10 clientes desses. Digamos que todos eles compram igual, então a gente sabe que o LTV é de R$60.000. Ok? Maravilha. Você pode ter cliente que compra 30 mil, compra aqui 90, na média 60 mil. Acontecem uns fenômenos interessantes. O CAC, o custo de aquisição do cliente, em alguns casos, para pessoa jurídica, pode ser maior do que uma compra. É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, uma compra do business to business pode ser, por exemplo, você vai fazer uma compra de R$10.000 com você. A primeira compra dele, ele paga um boleto de R$10.000 por mês. Você gastou 15 mil para conquistar esse cliente. Fez visita, pagou hotel, hospedagem, levou seu engenheiro técnico, fez uma instalação lá, fez aquelas coisas. De repente você gastou 15, 18 mil reais e a compra que ele fez é 10 mil. Aí você fala, mas não faz sentido, professor Lauto. Faz sim. Por quê? Porque esse cara vai pagar 10 mil por mês. Então, de repente, o que acontece? O primeiro mês está no custo, o segundo mês paga um pouquinho do custo, já sobe um pouquinho, então o terceiro mês em diante você tem. E aí você precisa ver se o LTV dele é mais dilatado. Se ele vai ficar comprando de você na média por 5, 6 anos, vale muito a pena. Certo? Então você tem mais gordura para você gastar no CAC com ele. E aí tem a questão do churn, né? Obviamente, que o churn, então, ele vai ser a rotatividade de clientes. E no business to business tem que ser menor do que no varejo. O varejista a gente tolera uma rotatividade maior de clientes. Churn significa, né, rotatividade de clientes. No business to business a rotatividade tem que ser menor. Precisa ser menor, porque você tem um volume menor de clientes. Ok? De uma forma geral, né? A carteira de clientes. Você tem uma carteira de clientes varejista, às vezes uma pequena empresa tem 3 mil clientes. Né? Quando é business to business, você tem 50 clientes. Okay? Então o churn tem que ser menor. Por quê? Depois você vai dar uma olhada ali embaixo, ali, tá vendo? Ali embaixo, ali, acompanhamento business to business tem o suporte, que é mais menor, é mais restrito, tá? Desculpa, é mais próximo, né? Então o volume de clientes é menor, então você precisa dar um suporte mais próximo. Então o volume é um pouco mais restrito de clientes, então você dá mais atendimento. O business to business exige mais suporte. Já estou adiantando já, que é a forma que você tem de rentabilizar melhor os seus negócios. Nós já falamos que o ticket médio é maior, né? Com certeza. Né? Então o ticket médio do business to business é muito maior. Gente. É normal você ter lá 150 mil, 4 milhões, 80 mil. Então, normal. Tá? Pode ser 10 mil também, não tem problema. O NPS. NPS é como se fosse o Net Promoter Score, é como se fosse aí o índice de satisfação dos clientes. Pasme, para business to business, o NPS pode não fazer muito sentido.
Por quê? Porque, de uma forma geral, o NPS ele passa a fazer sentido quando você tem um volume maior de clientes. Quando você tem um volume menor de clientes, pode não fazer tanto sentido o NPS. Então, eu vejo startups se preocupando muito com o NPS para business to business, eu percebo que isso é um esforço que não deveria ser feito. Lembre-se, o meu papel aqui não é só ficar repetindo o conceito, é te ajudar no direcionamento. Para que você vai fazer um NPS? Para que você vai perguntar para ele numa escala de 1 a 5, põe lá umas carinhas, lá põe umas estrelinhas, põe uma carinha mais feliz ou mais triste aí, para quê? Aliás, para que infernizar a vida de um cliente que gasta 250 mil reais para você, botando 5 carinhas lá para perguntar se ele quer, se está feliz com você? Agora, você trabalha business to business, pequenas empresas, você tem 10 mil empresas na carteira, faz muito sentido. Ah, você é uma startup que tem aí 15 clientes business to business. Não faz sentido nenhum você fazer NPS, nenhum. Okay? Na verdade, perca seu tempo. Você quer perder tempo? Dedique-se a dar suporte. Né? Então, você quer mensurar para ver se está bom para cafuné ou você quer que realmente dê suporte? Né? Se for para cafuné, você pede NPS. Se for para você realmente dar atendimento para o cliente, você dá atendimento para o cliente. Você vai lá, fala, conversa, visita, vai lá, visita de novo. Liga para ele, pergunta, se coloca à disposição. Okay? Existe a taxa de conversão, que é quantos negócios convertem, e é interessante que no business to business a taxa de conversão tende a ser maior do que o varejo, né, com certeza, né, e a taxa de conversão é um negócio interessante porque às vezes você pode ter poucas visitas, né, então você tem que trabalhar de tudo para conseguir fazer a taxa de conversão maior, ou seja, você tem lá 5 visitas, é importante que você vire negócios aí, tá? Então, quanto maior for a taxa de conversão, melhor para o business to business, né? Então, a ideia é eu faço 5 visitas para fechar 2, 3. Então, você vai mais direcionado, dá mais suporte, dá mais atendimento. O varejo é uma outra realidade. Agora, aqui tem o problema do business to business, tá? Tempo médio para fechamento, ciclo de vendas, tá? Aqui é dilatado mesmo. Aqui são 30, 40, 50 visitas, 7 meses, 8 meses, 1 ano. Prepare-se você, startup, que é business to business, para trabalhar com o máximo possível, né, de cuidado nessa dilatação, porque você vai ter que sustentar a sua operação nesse período todo. Tá? Então fique atento, para você ter fôlego ao longo do tempo. Tá? Então fique atento nisso. No business to business também vale a pena você checar qual que é a recompra que a gente tem. Então, por exemplo, você começa a entender mais ou menos qual que é a recompra. Se a gente vai ter, por exemplo, intervalo de recompra se é mensal, né? Então são fluxos, é o fluxo, né? Porque uma coisa é, a primeira venda é um tempo médio de fechamento do ciclo de venda da primeira venda. Depois ele tem a recompra. Como tende a ser recorrente, então vai checar, é semanal, é mensal, é quinzenal, é semestral, né? Até porque desse intervalo de compra você consegue extrair depois um outro indicador extremamente relevante que é taxa de clientes ativos e inativos. Que você vai levar em consideração o quê? Tudo aquilo que é superior a você põe uma premissa lá, por exemplo, tudo aquilo que é superior a 50% do tempo de recompra, faz de conta, só para você entender aqui. A taxa de recompra, o intervalo de recompra média é de 30 dias. Ou seja, os clientes compram uma vez por mês para você. Lógico, tem cliente que compra 2 meses, tem cliente que compra uma vez a cada 3 meses, mas na média é 1 mês. Você vai dizer o seguinte, o que é que eu vou considerar como um cliente ativo? Aquele que compra 1 mês, ou o que seja, vai, num limite 2 meses. Acima de 2 meses, você vai tratar o quê? Você pode, eventualmente, estabelecer uma premissa, detalhe, quem estabelece a premissa é você, que você estabelece a premissa que acima de 2 meses, acima de 60 dias, ele está com um cliente nativo. Aí você vai fazer um trabalho para reativar. Aí você só precisa tomar um certo cuidado, porque o intervalo de recompra ele tem um intervalo de recompra médio, por exemplo, 30 dias, e você vai observar se os clientes eles têm uma, né, de uma forma geral, né, na carteira como um todo, se eles compram, por exemplo, a cada semanal, porque vai ter cliente que compra semanal, vai ter cliente que compra quinzenal, a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses. O que você precisa entender é quando é que eu considero que o cliente é inativo, tá? Então você tem 2 formas de fazer isso. Você tem uma forma geral, genérica, que você diz o seguinte, na média a compra é a cada 30 dias, então eu vou estabelecer a premissa, eu vou botar isso vezes 2 ou vezes 3, ou seja, passou de 90 dias, o cliente já dá um alerta amarelo lá, ele já entra como cliente nativo. Deu 1 ano, ele já entra como cliente morto, certo? Já é lista vermelha, então é baixa de cliente, eu tenho que fazer uma outra tratativa nesse sentido. Só que como podem ter clientes que compram,
né, por fluxo a cada 3 meses, de repente você fica... E aí, você não está comprando mais? Eu falo, como eu não estou comprando mais? Porque o cliente, é ele que decide o fluxo dele, não é você. Né? Como eu não compro mais? A cada 3 meses, quando eu preciso, eu compro de você. Do que você está falando? Aí, de repente, para não entrar nessas questões, você pode ter essa tratativa genérica, estabelece a premissa que vai estabelecer é você, de quando é que se torna um cliente nativo, ou você pode fazer uma tratativa individual, que exige mais sistema, exige mais inteligência de mercado, exige mais ciência de dados. Você pode falar o seguinte, na média, este cliente XYZ compra a cada 42 dias. Então, eu vou estabelecer que 20% de demora disso, ou 30% de demora disso, ou seja, ele compra a cada 45 dias. Deu 60 dias, eu já considero ele como um flag lá, yellow flag lá, põe uma bandeirinha amarela, fala assim, opa, esse cliente está se distanciando, vamos perguntar o que está acontecendo. Exige mais sistema para isso, mas no caso do business to business, né, às vezes você consegue até controlar manualmente, porque o volume de clientes são menores. Né? E também, obviamente, que além dessa questão dos clientes inativos, também o aumento de clientes é muito relevante você acompanhar, certo? E aqui é interessante que você consegue acompanhar manualmente, que depois você tem 5 clientes, você fez mais um cliente, você aumentou 20% da sua carteira. Pulou de 5 para 6. Né? O que, por exemplo, na questão varejista não faz muito sentido. Você vai ter que ter uma questão estatística, né? Com certeza. Até porque você tem entradas, saídas. Tá? No que se refere aos indicadores financeiros de resultados, o primeiro indicador é o MRR, né? Que é o faturamento mensal. Esse é o primeiro que você tem que fazer. Tá? Então, toda startup tem que ter isso controlado lá na ponta, ali, imediato lá. O meu MRR é tanto. Certo? Lembrando que você pode ter o MRR recorrente. Agora, né, recorrente, o MRR é recorrente. Né? Então, você tem o faturamento deste mês, você precisa ter na ponta do lápis. E você tem a média. Tá? Então, você precisa ter os dois. E é relevante para a startup ter esses dois, por quê? Porque no caso das startups, como você tem oscilação de faturamento ao longo do tempo, e geralmente você está na curva ascendente, pode ter sazonalidade, pode ter mudanças muito drásticas aqui. Então, o faturamento da startup, você vê a curva, ela faz em J, né? Ela cresce mesmo. Mas quando você põe uma lupa na curva, ela está fazendo assim, tá? Então ela deu 0 às vezes, depois deu 2 milhões, aí 0 de novo, aí 800 mil, quer dizer, ela ainda não estabeleceu uma métrica média, né? Então não é tão convencional isso, principalmente para as startups. Até você consolidar, que aí depois entre as entradas e as saídas dos clientes na média fica muito mais estável essa questão. Estabilidade não é uma palavra que combina com startups, né? Com certeza. Né? Então você vai enxergar o faturamento, isso é importante, né? Principalmente para startups business to business, que você vai ter a relação entre entradas e saídas, aí vem a questão da lucratividade, né? Então quanto você está lucrando com isso? E pode acontecer que os primeiros negócios não tenham lucratividade no business to business. É normal, por exemplo, se você tiver um CAC maior, né, um custo de aquisição do cliente for maior do que o valor da primeira compra, você vai ter uma lucratividade negativa. Você ofere um resultado negativo no começo para depois, ao longo da curva, você melhorar o resultado. O cliente, na média, gasta 10 mil reais por mês e eu gastei 25 mil reais para conquistar esse cliente. Ou seja, vai pagar um pedágio de 2, 3 meses até recuperar o investimento, depois ele gasta por mais 4 anos comigo. Então, pode acontecer essa questão. A gente precisa pensar na margem bruta também, então, quanto que essa margem bruta ela oferece antes de imposto, mas para a gente poder ter uma noção, tem, eventualmente, né, até tem custo de CMV também, custo das mercadorias vendidas. Se você é uma startup que tem hardware, né, você tem equipamento e tudo mais, você precisa ter esse cálculo também. Isso vai fazer bastante sentido também nessa questão. E o fluxo de caixa. O fluxo de caixa vai ter que ficar muito claro nesse sentido, controle com muita cautela. Fluxo de caixa é no verbo, entradas e saídas de dinheiro. Então a gente tem que ter essa questão aí nesse sentido, né? Tem que ter esse direcionamento aí, essa questão precisa fazer sentido nesse aspecto, né? Para que você tenha um fluxo de caixa saudável. Se o seu fluxo de caixa for negativo por muito tempo, tem que ter uma fonte de recursos para isso, né? Você vai ter que ter uma fonte, alguém vai ter que financiar essa questão. E se alguém vai financiar essa questão, a gente precisa então entender quem é que está financiando isso. Pode ser você, pode ser o seu dinheiro, pode ser seu bootstrap, ou você vai buscar dinheiro com o investidor. Por isso que a gente vai ter também uma questão lá, por exemplo, se o seu modelo de startup é um modelo que exige cash burn, ou seja, queima de capital,
você precisa ver que o seu fluxo de caixa vai sempre estar trabalhando negativo. Você está queimando dinheiro para, por exemplo, conquistar clientes e tudo mais. Respondendo uma pergunta aqui, que foi feita aqui para o Everton Alves, sobre o LTV. Se eu possuir uma fintech com apenas o produto conta corrente, né? E repetindo a pergunta dele, eu quero rentabilizar em produtos satélites, como calcular o LTV, já que ele ainda não tem faturamento, né? Então é um produto que seria apenas para atração, segundo o que ele está colocando. A ideia é o seguinte, né, Everton? Por enquanto, que a gente vai ter o seguinte, o LTV, ele só vai fazer sentido para você quando você já tiver faturamento, ok? Se você já tem faturamento, o que vai acontecer é que ao acrescentar produtos, por exemplo, você tem um produto básico, né? Então você tem lá, você tem um item que está sendo trabalhado, ok? E eu vendo lá um produto X. E muitas startups, importante deixar claro, tá? A maior parte das startups, ela precisa fazer o que você está fazendo. Começa com um produto só. Tem que ser isso. É um só para consolidar, para testar o mercado. Tá? Não começa com 200, não. Eu vejo esse cara que vende salgado, por exemplo. Né? Pensa no pastel da padaria, da feira, né? Pastel de feira. Quando você vê lá, tem 50 sabores diferentes. Imagina você começar já com 50 produtos, como é difícil gerenciar. Não é fácil, não, ok? Agora, lembre-se que o pastel ele pode só diferenciar o recheio, mas depois o modelo, né? A massa é a mesma. Então, tem algumas estratégias para isso. Você começa com um só. Quando você acrescenta produtos satélites ou produtos complementares, né? Então, na verdade, você tem o faturamento do produto inicial, o que você vai fazer é que você vai aumentar a rentabilidade com esses produtos adicionais. Essa é a grande sacada, isso é espetacular. Então, você faz um raciocínio. Eu consolido esse mercado com um produto, uma funcionalidade ou um grupo de produtos restritos, e depois eu vou acrescentando outros produtos, que é a forma de eu acrescentar outras rentabilidades. Exemplo, você pega lá, pensa no varejo. Casas Bahia. Vende lá um eletrodoméstico. Ok? Como é que eles podem ganhar dinheiro vendendo outra coisa? A pessoa compra eletrodoméstico. Ela vai comprar outro eletrodoméstico? Não. O que eles fazem? Vendem seguro. Estendido. Extensão de seguro. Né? Então tem um monte de gente que vai lá e fala assim, não, puxa vida, eu comprei essa televisão, R$2.000. Ah, compra aqui uma batedeira. Não, eu vim comprar televisão. Ele não vai conseguir vender um segundo eletrodoméstico ou um eletroeletrônico, mas ele vende o seguro. E ele vende mais R$100 de seguro. Parabéns, o que aconteceu? Ele aumentou em 5% o faturamento. Porque ele vendeu R$2.000, mais, só para calcular, mais R$200 de seguro, aumentou em 10% o faturamento. Então o que você vai fazer? Quando você oferece um produto, né, principalmente o business to business, tá? Principalmente, ok? Você tem um business to business, você tem um produto lá e ele está comprando. A partir do momento que você oferece outros produtos, que são, né, um aumento do portfólio, você está aumentando a chance de faturamento ao longo do tempo, inclusive. Aquele seu cliente compra lá uma solução SaaS com você, digamos que seja uma solução lá de hospedagem de alguma funcionalidade sua lá, ele paga lá R$2.000 lá pagou uma taxa de setup lá da utilização da sua plataforma, ele paga mais R$1.000 de uso da sua plataforma por mês. Okay? Então é um típico SaaS aí voltado para business to business. Se você oferecer alguma funcionalidade adicional para agregar valor, você mantém no mesmo valor lá os R$1.000. Ou se você oferecer outra funcionalidade, agora a gente também, além da hospedagem, a gente vai te dar, sei lá, registro disso, ou a gente vai te dar um meio de pagamento e eu coloco mais R$50, mais R$100 aqui. Você está aumentando 10% do seu faturamento, junto com aquele cliente. Ou seja, é o mesmo cliente ganhando mais. Essa é a estratégia típica e é importante que você faça isso, tá? Então, segue o barco aí, que é esse o caminho mesmo, tá? Para você seguir, tá? Ok? Bom, aí a gente tem lá, a gente vai ter o fluxo de caixa, que tem que tomar um cuidado, e inevitavelmente você vai ter um índice de endividamento aqui também por trás disso, tá? Nas startups não é tão comum o índice de endividamento, porque de uma forma geral as startups não trabalham com empréstimos, trabalham com, né, valores negociados junto a investidores. Aqui, o que vai acontecer é o seguinte, o índice de endividamento para a sua startup, na boa, tem que ser o mínimo possível, ou seja, você tem que trabalhar com capital próprio, esquece empréstimo agora, né? O máximo que você pode fazer é um venture debt aí, que tem algumas empresas que fazem empréstimo em negócios de risco, é o limite que você vai fazer, esquece dinheiro para banco agora, tá? Porque a gente tem que trabalhar com o conceito de capital irrecuperável, tá? Que é essa ideia, né? Então, é o investimento inicial irrecuperável, que é a ideia da startup, que você pode perder esse dinheiro por completo,
fecha a startup, negocia tudo mais, morreu o assunto, aprende com os erros, abre uma nova premissa, já considerando o conceito disso tudo, tá? Muito bem, aí você vai ter os índices de investimento, e no caso das startups, é importante que a gente entenda também um outro aspecto, e aí vale para qualquer startup, não só para business to business, que é a ideia do quanto que você tem de cap table preservado, ou seja, quanto que você tem de a participação societária. Quanto maior os investimentos que acontecerem, menor vai ser o seu cap table. Mas aqui a gente não está trabalhando nesse sentido dos indicadores financeiros, como todo, aqui fica como complemento só, tá? Os índices de investimento, eles precisam ser sempre cuidadosos, né, nesse sentido, para você gastar o mínimo possível. E no que se refere aqui especificamente falando da tecnologia, valida o produto, principalmente no B2B. A tecnologia B2B pode sair cara no final das contas, então o que você precisa fazer? Valida o produto cliente a cliente e depois você vai gastando cada vez mais na tecnologia para poder gerar, então, melhores soluções, mais funcionalidades, e você consegue, então, oferecer melhores serviços para os clientes, caso, por exemplo, seu negócio seja um SaaS, né, nesse sentido, tá? O ROI, então a gente vai ter a taxa de retorno, o retorno sobre o investimento. Honestamente falando, por hora, não se preocupe com isso, porque você não vai enxergar ROI tão cedo. Por quê? Porque o ROI é todo o dinheiro que foi investido. Tá? Todo o dinheiro que foi investido. Então, às vezes a gente fica preocupado com o ROI completo, mas para quê? Desde quando você precisa ter pressa para... você fez aquele investimento, você botou lá R$1 milhão na sua startup agora... Para quê? Desde quando você precisa ter o retorno agora imediato? Né? Põe sua startup para funcionar. Faz o faturamento e tudo mais. O ROI deixa para a gente observar depois. Até porque no caso de business to business, como os volumes de negócio são maiores, a chance é que o ROI seja mais rápido do que os outros negócios. Não que seja garantido, mas existe uma chance. Porque como o valor da transação é maior, então você consegue dar saltos maiores. Pensa no varejo. Você vai vender... vai, R$10, R$100, mais um cliente é mais 100. Agora, no caso de pessoa jurídica, então B2B, mais um cliente pode aumentar R$250 mil, R$1 milhão. Então o ROI para business to business tende a ser mais rápido, por que pareça, por conta dos valores. E aqui vem um ponto bem interessante, tá? O volume total de pagamento ou volume total transacionado, o TPV ou TPN, tá? Isso aqui é algo que a gente precisa ficar atento, porque aqui tem um segredinho por trás disso, tá? Um segredinho. Sua startup pode se tornar um banco, dependendo do volume que transaciona ou do número de clientes que você tem, mesmo se for business to business. Professor Lotto, como assim transformar em banco? Tem conteúdo no canal para falando isso, tá? Toda startup um dia deveria se transformar em banco, ou seja, na verdade é você utilizar o conceito da rentabilidade financeira através de serviços bancários, serviços financeiros, que a sua startup pode fazer. E quanto maior for o TPN ou o TPV, ou seja, quanto mais dinheiro transacionar no seu portal, no seu negócio, maiores as chances de você conseguir ter ganhos junto a questões financeiras. Até para a pessoa jurídica, tá? B2B. Para B2C é muito mais fácil. Eu vou dar mais ênfase no B2C, mas para B2B pode acontecer, por exemplo, você pode ter algumas situações de antecipação de recebíveis. No B2C, com certeza, isso é muito mais fácil. Tá? Mas aqui no B2B, você pode, por exemplo, ter antecipação de recebíveis, você pode ter algumas outras questões também que vai aumentar o seu faturamento. Dito isso, acompanhamento business to business, a ideia é que você precisa ter um suporte muito maior, tá? Então o B2B exige mais suporte. Lembre-se aqui também, os indicadores podem ser os mesmos, que dê mais negócio, mas a tratativa tem que ser específica. E no caso de segmentação de clientes business to business, o que a gente precisa trabalhar é o seguinte, você não consegue classificar empresas por questões comportamentais, vamos colocar assim, diferente de pessoa física, mas a gente consegue fazer classificações sim, de segmentação, por exemplo, tamanho da empresa, questões geográficas. Existe um conceito chamado demografia das empresas, que isso leva em consideração, por exemplo, o tamanho dela, quantidade de funcionários, setor de atuação, ou seja, quais são as características, e o conceito é demografia das empresas, tá? É o estudo que trata dessa questão, quais são as características dessa empresa. Setor de atuação, setores têm comportamento diferente, por exemplo, o setor siderúrgico tem um comportamento totalmente diferente do setor, por exemplo, varejista.
né? Então, indústria de embalagens tem um comportamento totalmente diferente da indústria aeronáutica. Então, você vai ter, conforme o setor que você atende, importante, você pode atender mais de um setor, você pode atender mais de um segmento. No business to business, a segmentação é mais ampla, né? Você pode ter um leque maior de opções. O que a gente trava são características específicas. Por exemplo, você vai trabalhar com pequenas empresas, então tá bom, não importa que pequena empresa que seja, desde seja pequena. O restante, por sua conta, né? Pela conta do cliente. Você vai trabalhar com a questão geográfica. Ou seja, minha startup ela tem uma predominância geográfica. Bom, faz um recorte setorial, digamos, seja saúde. Próximo passo é saúde, setor e atendimento geográfico. O resto, se é hospital, se é clínica, se é farmácia, aí só é o limite, né? Então, você também faz um recorte específico para isso. Conforme o tipo de demografia da empresa que você faz, né? Então, você vai ter também algumas características, por exemplo, você tem comportamentos, que é estranho falar isso, né? Comportamento de empresa, né? Não é essa a classificação, tá? Não é esse o nome. Eu estou só falando pedagogicamente para vocês. Você pode ter empresas que hoje possuem premissas, ou seja, são culturas e valores específicos. Bom, startups, por exemplo, tendem hoje a ter premissas mais contemporâneas, preocupadas com ESG, com qualidade de vida, com as questões de equidade social, né? Então, gênero, raça, né? As questões contemporâneas hoje. E uma vez que você tem essa questão, você pode ter uma tratativa específica com essas startups, ou seja, buscar, se o seu cliente é startup, né? Obviamente, né? Então, você pode buscar empresas que conversam com as suas premissas. E isso vai fazer com que os indicadores, de uma forma geral, sejam mais direcionados, mais relevantes para aquele negócio. Recado final. O importante aqui, tá? Recado final. Utilize as métricas. Essa é a primeira coisa. Você precisa utilizar as métricas, tá? É fundamental que você enxergue isso. Agora, use as métricas que fazem sentido para o seu negócio. Não precisa usar todas. Por recomendação. Recomendação. Não é uma obrigatoriedade, não é imposição. Por recomendação. Se você tiver 3 a 5 métricas inicial, principalmente você, empreendedor, está começando a sua startup, senta o pau em 3 a 5 métricas, já está ótimo já. Coloca aí 3 a 5 métricas que funcionam para você, deixa o sistema mais ou menos depois direcionar para você conseguir as outras métricas, mantenha os dados históricos daquilo que você conseguir manter, certo? Então não perca, porque depois o que acontece? Depois você, com os dados você precisa manter, tá? Os dados você tem que manter. Tá? Mas você vai monitorar 3 a 5 indicadores, não mais que isso. Não precisa mais do que isso. Às vezes basta você monitorar um, você utiliza um como referência, certo? Isso já dá uma série de informações. Não perca os dados históricos, porque depois, quando você tiver estrutura, você consegue depois resgatar aqueles dados históricos e fazer a curva de análise de todos esses demais indicadores. Aí você já começa a ter 7, 8, 10, 15 indicadores que você pode acompanhar. Legal, bacana, você pode ter um executive map lá, um board map lá, então você tem lá um mapa completo. Muitas startups, às vezes, até por uma questão de transparência, de motivação dos seus colaboradores, mantém lá um visor lá, né? Então você tem lá um LCD lá com todas as métricas lá online do que está acontecendo, de vendas, de cancelamento de clientes, de lucratividade, de total de clientes fechados, tudo mais. Isso é muito bacana, isso é motivador e é bom para que todo mundo enxergue aí tudo mais. Transparência, né, é fundamental nesse negócio, certo? Para que você consiga direcionar. Começa com 3 a 5, já tá bom. 3 tá bom, inclusive, para você começar. Verifica as principais referências aqui, na verdade, são, né, o total de clientes que você tem, o CAC, né, que você vai ter. LTV você não tem ainda. Se não tem LTV, como é que você vai fazer? Se você ainda não tem, o quanto tempo esse cliente vai ficar? Você vai construindo LTV. À medida que os clientes vão ficando com você vai construindo LTV, mas por enquanto você não tem ele ainda, certo? Só tem o CAC. O CAC você tem, o custo de aquisição do cliente. Como é que você calcula o CAC? Quanto você gastou de marketing dividido pela quantidade de clientes que entraram. Né? Então, o churn, né? Então, o churn você vai saber quantos clientes saíram, tudo mais. Mas assim, bate o olho no CAC, bate o olho no ticket médio lá, o faturamento, e principalmente se é business to business, esse sim você precisa acompanhar. Quanto tempo vai demorar para você fechar negócio com esse cliente? Porque com base nisso, ao longo do tempo, o primeiro cliente demorou 6 meses. Outro cliente demorou 8, outro cliente demorou 5, outro cliente demorou 1 ano. Você já sabe, ó, puxa vida, para eu fechar um cliente aqui,
né? Eu tenho que começar em janeiro, passar em agosto, o cara botar o primeiro cheque, tá? Então pensa nisso, que isso é bastante relevante, principalmente no seu negócio business to business. Gostou do conteúdo? Legal, bacana? Faz sentido para você? Se inscreve aí no canal, já dá seu like, já acompanha isso aí, inscreva-se. Quer saber mais informações sobre o método Startup 60 que ajuda você a montar a sua startup do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias, seguindo o passo a passo do método Startup 60? Manda informação pra gente, a gente responde, eu respondo todas as perguntas, todas as questões técnicas, todos os comentários, todos eles são acompanhados aí para você, certo? Vai ser sempre um prazer acompanhar com você. Eu fico por aqui, a gente já esticou um pouquinho mais aqui, tá? Então essa live aqui rendeu aqui, deu bastante conteúdo. Lembre-se, essa é uma série, a primeira da série. Métrica para startups B2B. As próximas então serão B2C e depois B2, B2C e B2Gov, tá? Então já aguarda aí que vai ter conteúdo mais para você. Um grande abraço para vocês, muito sucesso, até a próxima, valeu!